tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Eu vou acender essa luz porque eu não estou enxergando vocês. Ai, dificuldade. Aí, já dá para ver vocês. Então sejam todos bem-vindos na nossa casa. A gente fica muito feliz, né, de estarmos aqui juntos. E hoje a gente começa a nossa jornada espírita, a 12ª jornada espírita, que é o mês de palestras especiais em comemoração ao aniversário da nossa casa, que hoje faz 16 anos. É uma casa adolescente, né? Há 16 anos atrás, no dia 4 de setembro, a gente iniciava, né, atendia esse chamado do Cristo como uma oportunidade de redenção para nós que estamos caídos, né? Quando eu falo nós, aqueles que estavam lá caídos mesmo, e que Jesus falou assim, vai lá e trabalha, né? Vai lá e faça a obra, né? A obra dele, porque na verdade não é nossa. Essa obra é do Cristo. A gente é instrumento para que essa obra se concretize, se realize no plano material, porque no plano espiritual são outras forças que regem, que cuidam, né, e que dirigem os trabalhos de assistência e de acolhimento que acontecem. Então a gente fica muito feliz de poder estar comemorando mais um ano do Grupo Espírita Caminheiros da Luz, né? Essa casa que nasceu na garagem da casa da minha irmã e se tornou isso aqui que a gente, talvez naquele momento, não idealizávamos. Esse instante, né, com tantas atividades, nós temos atividades todos os dias da semana. Então, é uma casa que traz muitas oportunidades, né, para que a gente possa trabalhar, estudar, conviver. Então, sejam todos bem-vindos e se sintam muito à vontade de se tornar também um desses colaboradores, né, trabalhadores da Seara do Cristo, tá bom? E hoje, para a abertura da nossa jornada, e aí também já convidando vocês, no sábado, né, antes que eu esqueça, a gente tem a vigília, né, a vigília de 12 horas. Então a gente começa a vigília às 7 horas da manhã e vai até às 18, das 18 às 19. Então se você se sentir tocado e pronto e querer, né, trazer essa entrega de agradecimento, né, porque a gente fala que essa vigília é um momento de agradecimento e um momento de tratamento também. É de 1 em 1 hora, tá? Então, eu tenho disponibilidade de vir 8 horas da manhã, você vem, participa, é um culto, né, do Evangelho, que dura 1 hora, então você ficaria de 8 às 9, né? Não, 15 horas. 15 horas, você vem e fica das 15 às 16. No horário das 12 e 13 horas, nós faremos a vigília no formato online, tá? Então, quem participa dos grupos da casa, o grupo informativo, ou nos segue nas redes sociais, vocês vão encontrar o link, né, Marquinhos? O link de acesso à sala desse horário, das 12 e das 13, tá bom? Então fica aí o convite para participarmos desse momento, que é um momento de fortalecimento, né? Fortalecimento da casa, fortalecimento nosso, e a espiritualidade já nos deixou bem claro que é um momento muito de uma assistência muito intensa e que a gente tem a oportunidade de sermos tratados, né? Bom, o tema que ficou para mim nessa noite, e para que a gente possa fazer uma reflexão, na verdade não é uma palestra, mas sim uma reflexão, né? É o Espiritismo e os desafios emocionais do século XXI.
tá? E aí, para a gente começar a pensar nessa temática, né, como o Espiritismo, essa doutrina consoladora, essa doutrina de amor, de acolhimento, como que ela pode nos ajudar diante dos desafios no campo emocional, né, da nossa vida, o que a gente pode usar como recurso, tá? E aí, eu quero trazer uma história. Essa história é uma história de consultório, né? A pessoa sabe que eu ia usar essa história, que eu acho que ilustra muito bem as reflexões que eu pensei em trazer para nós na noite de hoje. Essa história eu chamo ela de mochila invisível, vou chamar essa pessoa de Roberto. Então o Roberto, ele é uma pessoa muito, muito feliz, mas então naquele momento, ele aparentemente, ele apresentava uma pessoa muito bem, né? Então uma pessoa que tinha uma relação social ativa, muito bem relacionado, né? Estava sempre ocupado, ele tinha, né, as redes sociais dele, quem entrava lá sentia inveja, né? Falava assim, nossa, que vida boa, né? Que é o que a gente vivencia no século XXI. Né? As redes sociais nos trouxe esse acesso, mas também trouxe um adoecimento para a nossa saúde mental, né? Então, ele tinha amigos, então, aparentemente era uma pessoa que você falava, fulano é feliz, Roberto é feliz. Mas ele não percebia que ele carregava uma mochila invisível, que é o que eu chamava de mochila invisível com ele, né? Então, quando ele chega em busca de assistência emocional, psicológica, a queixa dele é que ele, cada vez que acontecia uma situação que fazia ele levar ele ao futuro, ele sentia medo. Então, ele tinha medo do futuro, ele tinha medo das coisas que poderiam vir a acontecer, né? Então, eu dizia para ele que toda vez que acontecia isso, caía uma pedra dentro dessa mochila. A mochila invisível, né? Então, quando ele tinha um comportamento muito exigente de se comparar aos outros, né? Principalmente no campo profissional, ele vivia se comparando com o outro, com o colega de profissão. Então, ele queria estar ou naquele mesmo nível, ou melhor. E eu falava, nesse momento, cai uma pedrinha ou uma pedrona na sua mochila, né? E aí ele foi trazendo, né, questões de ressentimentos, de mágoas, né, que ele não conseguia lidar bem, tratar dessas situações. E eu falava para ele, você colocou mais uma pedra na sua mochila. Ele não tinha uma fé religiosa muito concretizada e ele, em algum momento, né, ele trouxe essa temática para ser tratada na sessão de terapia, né? Será que existiria um caminho onde a religião pudesse responder a ele as questões que ele trazia, além do que a psicologia estava já ajudando ele, né? E aí a gente trabalhou uma gama de oportunidades. E um dia ele chega e fala assim, eu fui no centro espírita. E aí ele disse que chegou nesse centro espírita, não conhecia ninguém, não foi aqui no GECAL, e era um dia como este, de palestra, né, pública, e depois tinha passe. E o tema da palestra era, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse era o tema. Né? Para nós que não acreditamos em acaso, mas acreditamos numa assistência espiritual, né? Que está sempre nos ajudando e nos auxiliando e nos colocando em momentos, em situações, em caminhos para que a gente possa ser auxiliado, ser ajudado. Então ele precisava estar naquele lugar, naquele momento, né? E aí ele diz que ele ouviu aquela palestra e parece que era para ele, que era uma conversa de Deus com ele. Ele usou essa expressão, que não era nem que o palestrante estava conversando com ele, que na verdade era uma palestrante.
E ali trazia alguns pontos nessa palestra, que é justamente os pontos que eu tinha pensado e elaborado para que a gente pudesse trabalhar aqui hoje como algo de reflexão, né? E aí, a partir daquele momento, o Roberto, ele começou a perceber que ele precisava olhar para essa mochila invisível que ele carregava. E ele conseguiu, né, com muito sacrifício e com muita dor, abrir essa mochila. E ele conseguiu perceber as pedras que ele colocava dentro dessa mochila. A partir deste momento, onde aquela fala daquela palestra trouxe uma reflexão para ele, né? Então, hoje, né, ele é uma pessoa que vive, né, a vida como qualquer um de nós, com as suas dificuldades, mas ele tem uma compreensão melhor, né, do que é pedido para ele através das situações que chegam para ele, né? Então, quantos de nós não temos uma mochila invisível que nós carregamos, muito pesada, e que a gente ainda não se deu conta? Ou às vezes a gente pode até dar conta de que essa mochila está muito pesada, mas que a gente não consegue abri-la e a gente liberar isso devido ao nosso ego. O que mais dificulta a gente olhar para nós mesmos é essa instância que existe dentro de nós, que nos impede de ter essa clareza, essa sinceridade, de olhar para dentro de nós e nos reconhecermos. E aí o Espiritismo vai dizer, né, que esse ego ele é uma estrutura orgulhosa, é uma estrutura que alimenta o orgulho. E o orgulho é o pai de muitos outros filhotes que a gente tem na vida, da arrogância, da prepotência, do preconceito, né? Então o orgulho, ele impede da gente acessar pontos muito importantes que a gente precisa trabalhar e que a gente leva nessa mochila nossa, né? A gente gruda nessa mochila ao ponto de não deixar nem mesmo com que o outro acesse esse espaço dentro de nós, né? E aí, quando você vai, e aí agora voltando para o nosso tema, já é dentro do nosso tema, mas voltando para a nossa saúde mental, né? Como que é que o Espiritismo pode ajudar a gente a lidar com as nossas questões emocionais? Se você pegar lá no Google e você jogar saúde mental do brasileiro, vai sair um monte de matéria, né? E eu fiz isso. Né, eu fiz isso, como que estavam os dados, né? O que tem de notícia sobre a saúde? Olha só, gente, o que saiu lá para mim? Saúde mental, afastamentos dobram em 10 anos e chega a 440 mil. Todos esses sites que eu entrei eram sites de institutos de psiquiatria e psicologia, da USP, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Brasília, UNB, eram institutos que fazem estudos sobre o adoecimento mental. Crise de saúde mental. Brasil tem o maior número de afastamento por ansiedade e depressão em 10 anos. Dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Trata-se do maior número desde 2014. Outra notícia. Brasil é o 4º país mais estressado do mundo, com 42% da população relatando esse sentimento. Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam do adulto pela primeira vez. E aí, dentro desse estudo, eles colocam que um fator que contribuiu para esse aumento de ansiedade é o acesso ao celular, né? Ao celular. E aí segue, são várias mensagens, só trazendo para nós que tem aumentado, que tem, né, crescido essa estatística de adoecimento mental. E aí o século XXI, ele chega para nós com muitos avanços, né? A gente teve muitos avanços.
Em termos de tecnologia, a gente pode observar o quanto a gente teve de avanço tecnológico, né? Seja no campo mesmo da relação um com o outro, seja no campo da medicina, da física, da engenharia, em todas as instâncias das ciências, a gente vai observar que houve um avanço muito grande, que contribuiu com certeza para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, né, logicamente. Mas, por um outro lado, a gente percebe que no campo emocional, nós temos adoecido. Né? Hoje a gente vê a inteligência artificial tentando substituir aí essa escuta, né? de um profissional que foi preparado para essa escuta, e a gente já começa a ver os resultados de pessoas que utilizam da inteligência artificial para usar dali um espaço terapêutico. Né? Recentemente teve um caso de um jovem, né, que foi registrado, e eles reconheceram ali que atentou contra a própria vida a partir de uma relação que ele estabeleceu com a inteligência artificial como uma relação terapêutica. Então a gente percebe que esses avanços, eles não chegaram no campo da emoção, no campo da essência, no que nós vamos chamar no campo do espírito. E eu acho que isso também é algo que possa contribuir para que a ciência possa sim descobrir que tem algo além dessa matéria. Algo que exista além de mente e corpo, que é o espírito, né? Então, o espiritismo, ele tem muito a contribuir para nos sustentar em busca de estratégias que possam nos ajudar a compreender essa demanda que cresce assustadoramente. A gente percebe um grande vazio existencial na vida de muitas pessoas. Isso é estatisticamente comprovado, e na minha prática clínica eu tenho percebido isso também. O quanto as pessoas têm adoecido mentalmente. E aí são vários fatores, logicamente, né? É uma situação multifatorial. É uma exigência da sociedade que te cobra que você tem que ser o melhor, né? Que você tem que produzir mais, que você essa indústria da beleza que diz que você tem que ser bonito, que você tem que estabelecer e estar dentro daquele padrão que né? Que eles colocam como o melhor padrão, como o modelo ideal para cada um. E a gente vai entrando nessa vibe, né? Eu tenho uma amiga que ela falava assim: Jimmy, eu preciso sair das redes sociais. Eu me vi nessa noite, 3 horas da manhã, rolando imagens de colegas que estavam de férias, que estavam, né? E aí eu vi que a minha vida não era boa. Mas ela estava comparando a vida dela com aquele momento da vida daquele outro. Né? E ali ela começou num processo de adoecimento, porque ela começou a se colocar no lugar de que ela não era merecedora. Ela não era merecedora de algo bom, de viajar, de, sei lá, né, de coisas que estavam ali mostradas através daquele perfil. E aí tem uma frase que vai nos ajudar a gente ter uma compreensão do que o Espiritismo pode fazer para que nos ajude, né? No capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17 é um capítulo que fala justamente sobre nós, sobre a nossa essência, sobre o nosso crescimento, sobre o nosso despertar. Quem sabe qual que é o capítulo 17? Sede perfeitos. Os evangélicos, se fossem os irmãos evangélicos, eu tinha certeza que eles sabiam o capítulo, o versículo e o item. Temos que estudar. Mais especificamente no item 4. Allan Kardec, ele descreve lá, o título desse item são os bons espíritas. E aí isso serve para todos nós. Ele vai dizer assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços
que emprega para domar as suas imperfeições. Quando nós olhamos para essa dor emocional, né? Geralmente as pessoas se colocam em um lugar de quê? De vítima, né? De castigo. Deus não gosta de mim, Deus me castigou, né? A espiritualidade não me ajuda, eu não consigo, minha vida não vai para frente, né? Às vezes parece que tem um trem emperrando. E aí, será que a gente consegue, dentro dessa situação, olhar para dentro de nós e verificarmos assim, quem é essa pessoa que está aqui reclamando da falta de assistência de Deus? O que eu tenho feito para eu domar aquilo que eu percebo como imperfeição, que é a pedra invisível que eu trago aqui nas minhas costas? Esse é um processo doloroso. A gente nos reconhecer, né, dentro dessa fragilidade, dentro dessa vulnerabilidade. E aí Allan Kardec, ele quer aprofundar mais. Ele vai lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, aos espíritos codificadores, que foi uma pleiade de espírito, um conjunto de espíritos, né, que respondiam às perguntas de Allan Kardec. Ele pergunta qual é o meio mais prático, né, da gente fazer a reforma íntima. Quem responde é Santo Agostinho. E ele diz como? Conhece-te a ti mesmo. Está na questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Então, o que nós percebemos que o grande desafio nosso, não do Espiritismo, mas o grande desafio nosso é a gente ir em busca do nosso autoconhecimento. Nos conhecermos. O que me leva a ser uma pessoa que insiste em carregar uma mágoa em relação a uma determinada pessoa? Nossa, mas essa pessoa me fez mal. Tudo bem, mas esse mal que ela te fez, ela fez primeiramente a ele. Né? O Sartre, que foi um filósofo, ele diz que é importante que a gente saiba fazer com o que restou de nós, né? Dentro daquilo que o outro fez conosco. Só que o que a gente fica brigando? Com o que o outro fez com a gente. Você não olha para o que sobrou de você, para você cuidar disso. Né? Cuidar daquilo que ficou. Você está magoado, eu magoei com essa pessoa, mas o que essa pessoa fez em relação a mim fala muito mais dela do que de mim. Então, o que faz com que eu ressoo dentro de mim com esse ataque né, com esse agravamento que essa pessoa me fez naquele momento? Esse é o autoconhecimento, é isso que o Santo Agostinho pede pra gente. Olha para isso, te conheça. Eu fiquei realmente magoado. Por quê? Porque mexeu com algo dentro de mim, eu sei o que é. A gente dá nome para isso. A gente precisa dar nome para isso. Então, o Espiritismo vai dizer pra gente que nós somos espíritos. Né? Todo mundo acredita que você é espírito? Uau. E tem um monte de espírito aqui, sentado ali, ó, do lado seu. Tem espíritos aqui. Não precisa ter medo, nem sei qual é eu. Eu não estou vendo não, tá, gente? Mas tem um monte de espíritos aqui. Nós somos espíritos. E, além de sermos espíritos, o Espiritismo vai dizer para nós que nós somos imortais. Isso já é a resposta de tudo. Se a gente realmente acredita na imortalidade da alma, faz sentido para nós a imortalidade da alma? Essas situações desse mundo material, eles se tornam transitórios. Não é algo que vai tirar toda a minha paz, porque é transitório. Não é para sempre isso que a gente está sentindo. As nossas doenças, as nossas infelicidades, as nossas separações, não é para sempre. É transitório. É algo que eu preciso experienciar. Não foi castigo de Deus.
Ah, Deus está te castigando porque você fez tal coisa, né? Muito espírita tem essa percepção errônea na questão do resgate. Não. A reencarnação, ela é uma oportunidade para que você possa fazer diferente. Mas ele não vai isentar você de vivenciar as experiências que você precisa experienciar. Não é porque Deus está te castigando. Pelo contrário, a oportunidade de retornar aqui é uma bênção. É porque lá atrás, talvez a gente não enxergou as oportunidades que nós tivemos como uma bênção. E a gente não aproveitou. Esse dia eu estava ouvindo um casal, é um casal de advogados, eles moram em Teresina, no Piauí. E aí eles casaram, um casal jovem, casaram muito felizes, tiveram o primeiro filho, muito planejado. No segundo filho, também planejado, esse segundo filho, essa segunda criança, ela tem uma paralisia cerebral. Então ela nasce, o médico, né, os médicos falaram para ela que provavelmente aquela criança, ela não ia sobreviver por muito tempo. E aí ela falou assim, por quê? Ele vai sobreviver porque se depender de mim, nós vamos fazer o que for melhor para ele. E eles foram lutar com esse menino hoje está falando, ele fala com dificuldade, mas fala, está com 7 anos, e ele está começando a dar os primeiros passos com a ajuda, né, da fisioterapia. E aí, ela relata, aliás, até o pai relata, que eles foram para o shopping, e quando chegaram no shopping, uma família chegou e estacionou o carro no lugar de deficiência, de um deficiente. E ele estacionou o carro na vaga do deficiente. Mas ele tinha identificação, ele desceu, tirou o carrinho, colocou o filho. Aí ele falou assim, Senhor, você percebeu que você estacionou na vaga? Ele viu todo mundo desceu, não tinha nenhum tipo de deficiência que pudesse justificar ele fazer uso daquela vaga. Começa por aí, tá? Porque às vezes a gente está falando aqui na transformação em algo tão grande, no pequenos atos. E ele falou assim, não, eu estacionei aqui porque eu quis. Mas o senhor sabe que o senhor está errado? Mas eu não vou sair não, mas o senhor está errado. Eu posso te denunciar. Aí eles entraram no carro, saíram, né? E aí ele cuidou, né? De colocar o filho no carrinho, começou a puxar e empurrar o carrinho do filho. Aí o moço passou do lado dele e falou assim, é por isso que Deus te castigou. Te deu um filho desse jeito, que você precisa aprender muito. Muitas vezes é assim que nós também pensamos. Esse exemplo ele traz muitas lições para nós. Isso é real. É real. Em Teresina, Piauí. Né? Deus não castiga ninguém. Deus não castiga. Aqueles pais, eles têm um filho e aquele filho tem os pais que ele precisa ter e que eles precisam ter aquele filho, né? Eles nem gostam, né, de falar que é bênção, porque é fácil ter um filho com limitações, com dificuldades e que precisam de ter uma atenção, né? Mas é um filho que eles precisam ter. Um outro aspecto que a gente precisa observar é que nós fazemos esse jeitinho brasileiro. Ninguém está vendo. Né? Estaciona aqui mesmo. É o troco de R$1 que a gente não devolve. Lá no caixa do supermercado, né? Então, aí esse R$1, gente, é o mesmo 1 milhão lá que o senador, o deputado desviou e a gente vai brigar e xingar. É o mesmo. A gente só não teve a oportunidade de ter 1 milhão. Foi só R$1. Então, essas questões a gente precisa observar para que a gente possa buscar isso que Santo Agostinho vem nos pedir e nos ensinar como um caminho de transformação. Porque essa dor emocional, ela se dá por um único chamado. Olha para ti. Olha para ti. Cuide de você. Olha para ti. É uma oportunidade da gente nos olhar. Então, essa é uma das primeiras estratégias que a gente pode encontrar, né? O Espiritismo nos oferece como uma estratégia para a gente nos ajudar a elaborar internamente
esse processo de compreensão da nossa vida. Um outro aspecto, né, eu falei também que é a imortalidade da alma, é a crença na vida futura. A vida vai continuar, e ela vai continuar como está aqui. Ninguém vai virar santo, ninguém vai virar demônio. Nós vamos continuar a vida espiritual. Agora tem um porém, com a nossa consciência ampliada. E aí não é o juízo final que vai bater o martelo, né? Porque Maria, você fez aquilo. Não. É a nossa consciência que vai cobrando de nós. É a nossa consciência. Então, se a gente começa a entender que a vida é uma continuidade e que a gente vai sempre nos projetando para frente, a partir do que nós vivemos aqui, eu posso entender todas as situações que eu estou vivenciando. Né? Todas as situações que eu estou vivenciando. E um outro terceiro ponto que o Espiritismo traz como instrumento para que a gente possa melhorar a nossa vida emocional é a caridade. Allan Kardec traz essa discussão para a gente, que fora da caridade não há salvação. Estender a mão ao outro é um caminho que pode te ajudar a compreender a sua dor. A compreensão da dor, ela é essencial para a gente encontrar essas estratégias. Agora, se eu não compreendo essa dor, eu vou pular para o lado lá da vítima. E eu vou ficar aqui, só nesse espaço, brigando comigo mesmo, brigando com Deus e com todas as instâncias que eu acredito. E eu não consigo ver o mar de possibilidades que está ao meu redor. Muitas vezes a gente se encontra em situações difíceis da vida e a gente consegue enxergar que aquele momento é um momento onde eu possa abraçar como uma lição. Né? Dentro do cuidado paliativo, a gente sempre fala que os nossos pacientes são os nossos professores, né? E hoje mesmo a gente, discutindo uma situação lá de um paciente, a gente falou assim, olha, que grande lição que esse paciente está nos ensinando, né? Que é a aceitação da situação em que ele se encontra sem estar naquela condição de resistência, de sofrimento, né? A dor, ela vai existir. Tá? A dor é necessária para nós, enquanto espíritos imperfeitos. A dor é um instrumento de elevação. Quando a gente chegar lá na frente, num mundo melhor, a dor talvez não seja mais instrumento para que a gente possa crescer, porque a gente já está mais despertado para a nossa espiritualidade. Mas nessa condição em que a gente se encontra, a dor é um instrumento de despertar, né? Agora, o sofrimento é a interpretação emocional que eu dou para essa dor que eu vivencio. Sou eu. É como eu interpreto essa situação. Né? Então, se a gente enxerga as situações como algo, né, que possa me ajudar a avançar mais, a chegar mais à frente, isso sim vai me fazer ter um avanço espiritual. Porque nós estamos aqui justamente para que a gente possa voltar à casa do Pai com a obra terminada. Essa obra somos nós. Somos nós. Essa obra somos nós. O que tu fizeste daquilo que eu te confiei? O Espírito nosso, o que nós fizemos? Nós estamos voltando para o mundo espiritual do mesmo jeitinho da nossa última encarnação? Será que a gente está menos arrogante, menos prepotente? Será que a gente está mais tolerável, mais amoroso, mais compreensivo? É algo que a gente precisa estar sempre nos perguntando. Porque se a gente vai fugindo, né, desse encontro, né, bem orientado por Santo Agostinho, vai ter um momento que precisa algo fazer eu voltar. Eu preciso voltar para a essência. Sabe aquela casa que a gente vai pintando para cobrir as sujeiras, né? As rachaduras? Em algum momento eu vou ter que descascar. É muito mais doloroso. É muito mais doloroso. Então, se eu começo a partir de agora, né, fazer uso desse conhecimento que nós temos, que a gente recebe, dessa doutrina consoladora,
eu já começo a preparar a minha vida futura. E isso começa a partir do autoconhecimento. Do autoconhecimento. E aí a gente tem percebido, a partir de uma estatística que nos coloca que nós temos um índice de suicídio aumentando, né? E aí o Brasil é um dos países que não está em situação descendente, sim ascendente, está crescendo, embora se você for olhar a estatística global, ela mostra que está diminuindo, mas o Brasil ela está aumentando. E aí a gente vai entrar dentro dessas categorias, nós vamos ver um grupo crescendo, 60 mais, e a gente vem de 27 a 28 menos, né, chegando à criança. Então existe alguma dor, embora sejam multifatores, mas existe uma dor espiritual presente nessas situações. Existe uma dor. Essa dor ela precisa ser validada e cuidada. Mas para ela ser validada, ela precisa primeiramente ser reconhecida. A partir do reconhecimento, né, eu vou pedir ajuda, eu vou, né, buscar assistência, eu posso validar, realmente está muito difícil para mim. Mas por que está difícil? O que acontece? O que é difícil para mim? Aí eu entro, né, logicamente, buscando ajuda profissional, buscando ajuda espiritual, né? Isso vai te ajudando, vai a você fazer esse contato de uma forma muito mais harmoniosa, né? Uma forma muito mais amorosa de olhar para você mesmo. Então o Espiritismo, ele vem com uma chave para que a gente possa destravar dentro de nós essas situações que estejam nos impedindo, nos fazendo sofrer, entrando para essas estatísticas de sofrimento mental, de sofrimento espiritual. Né? A felicidade ela não se dá somente nesse campo material, né? Não é somente o meu sucesso profissional, material, que vai me fazer feliz. Existe, como eu disse, além de mente e cérebro, existe uma outra instância. O Viktor Frankl, ele foi um médico que vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Tem um livro dele que é maravilhoso, vocês podem ler, que chama Em Busca de Sentido. Ele relata a experiência dele nos campos de concentração, né? E aí ele traz, através da experiência dele, ele vai trazendo para a gente muitas lições, né? Como que nós podemos encontrar sentido dentro da dor, dentro daquilo que não está legal, não está favorável para a gente, né? E até mesmo ele diz que é ajudando o outro que a gente vai encontrar o sentido para a nossa vida. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas que estão dentro desse sofrimento emocional, elas têm representado para nós com um vazio existencial. É como se fosse um buraco, né? É um vazio existencial. E esse vazio existencial é um dos caminhos para que eu possa não querer mais olhar para a vida de uma forma como deveria ser, ou como possa te ajudar a fazer um enfrentamento melhor. Né? Então é a gente encontrar sentido, é a gente olhar para os pequenos detalhes. Então estacionar em um lugar errado, que não é para a gente, é algo que a gente precisa olhar no dia a dia se a gente faz. É a nossa conduta, é a nossa atitude. Né? No dia a dia, cumprimentar os nossos irmãos que estão passando por sofrimentos talvez muito maiores do que a gente está do nosso lado e a gente não percebe. É um bom dia, que você tenha um bom dia, né? A gente acessar mais, estar mais próximo das pessoas e de nós, primeiramente de nós, porque a gente tem que cuidar de nós para a gente estender esse cuidado para o outro. Né? Bom, o Emmanuel, lá no Fonte Viva, ele traz, lá no capítulo 122, ele vai ter uma frase lá que ele vai falar assim, ó, não te esqueças de que a felicidade é sempre o resultado da paz que espalha e do bem que distribui. Então a felicidade, ela é o resultado da paz que nós
né, promovemos ao nosso lado. Nós somos pessoas pacíficas, então no ambiente que nós convivemos, nós deixamos um espaço de paz, nós trazemos paz para as pessoas, ou nós somos aquelas que levamos mais inquietações, mais guerra, né, no sentido de desordenar, desorganizar aquele ambiente. O que nós distribuímos? Qual que é o bem que nós distribuímos? Qual foi o bem que você distribuiu hoje? Né? Pensando desde o momento que você acordou. Né? Você acordou, você lembrou que você estava vivo? E que você agradeceu ao dono dessa vida, que é Deus? Obrigado, Pai, eu estou vivo, eu abri meus olhos, eu estou aqui, eu tenho esse dia. Então eu vou viver esse dia com plenitude, da melhor forma. Eu não sei o que vai ser amanhã. E se eu for chamado amanhã, eu tenha a compreensão de um dever cumprido. Né? Espírita morre de medo de morrer. É bem redundante, né? Morre de medo de morrer. Então, o que eu fiz para que eu possa estar dentro de mim com algo realizado no sentido de completude mesmo? Eu distribuí o bem, eu distribuí a paz, eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. E aí, gente, quando eu estou trazendo essa reflexão, não estou dizendo que vocês têm que estar aqui dentro do Centro Espírita, tem que se tornar trabalhador do Centro Espírita, você tem que estudar o Espiritismo, nada disso. Se vocês se sentirem dentro de vocês que esse é o caminho, ótimo, mas não necessariamente esse seja o mesmo caminho para algumas pessoas. A religiosidade, ela não é o único caminho que nos leva à espiritualidade. Tá bom? Tem muitas pessoas religiosas que são pessoas más. São pessoas más que estão provocando guerras, destruições, né, de lares, de mentes. A espiritualidade nossa, ela se faz por um caminho de autoencontro, de autoconhecimento, né, de reconhecer as nossas potencialidades, olhar como que nós nos movimentamos e nós nos socializamos, como nós não vivemos lá fora, no meio, com o outro, né, o que acessa o bem dentro de mim. Às vezes acessar o bem dentro de mim é ir para a natureza e fazer esse encontro com a natureza, é rodar o Nordeste de moto, né, Fernandes? Às vezes é isso que me acessa ao bem que existe dentro de mim. Né? Às vezes eu estou aqui, mas o meu coração não está aqui. Não está lá dentro da igreja católica, da igreja evangélica. Tá? Então, é preciso que a gente tenha isso bem claro, que a espiritualidade nossa, ela não se dá unicamente pelo caminho da religiosidade. Tá? Então, vamos pensar nisso, no sentido de que, nesse recadinho que a Mano traz para a gente. Sempre observar ao final do dia, como Santo Agostinho fala, para a gente fazer uma revisão diária do que eu fiz, né? Do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Use essa mensagem de Emmanuel no sentido, qual foi o bem que eu fiz nesse dia de hoje? Às vezes foi ajudar um idoso a atravessar uma rua. Parabéns, é isso mesmo. Eu já consigo enxergar esse idoso. Às vezes foi um bom dia que eu dei para minha vizinha que mora há 15 anos do meu lado, eu nem sei quem é. É isso. Qual foi a paz, né, que eu espalhei hoje? Se a gente conseguir fazer, a gente conseguir identificando, nossa, eu não consegui nada. Tudo bem, mas a gente vai ter amanhã para fazer. Eu posso fazer. Tá? Então, para a gente finalizar, ninguém me deu 5 minutos aqui, ó, então eu posso continuar falando, né? Para a gente finalizar e a gente caminhar para as próximas atividades, o que eu deixo aqui como reflexão para nós, né, como eu havia dito, não é uma palestra, é uma reflexão que eu trago para nós, é para nós, tá? Quando eu estou aqui na frente é porque o dever é maior, né? Não que eu esteja nesse lugar dessa pessoa espiritualizada, né? Não. É porque eu também preciso, né? Eu preciso ter atenção para devolver R$1, para não estacionar na vaga do outro, né? Para ser uma pessoa educada no trânsito. O melhor lugar da gente evoluir é no trânsito. Né? Então, que a gente possa saber
que o Espiritismo nos mostra um outro caminho, que não é esse do adoecimento. Não é esse que me leva para o transtorno. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, que diz para nós que nós somos seres imortais. A imortalidade da alma é o único caminho que realmente, nos mostra que isso aqui é transitório. Já estou encerrado. Isso aqui é transitório. E se é transitório, vai passar. Vai passar. Eu desejo uma ótima semana para nós, um ótimo mês de setembro, o mês da primavera, o mês do GECAL, o mês de muita gente que talvez esteja renovando aí, sua vida, e que vocês possam levar no coração de vocês essa reflexão, não como algo cobrador, porque tudo aquilo que cobra é ruim. Tudo que fica, eu não fiz. Não é nesse sentido. É no sentido assim, o que eu posso fazer? É nesse sentido que eu quero que vocês saiam daqui pensando, o que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu entendendo que tudo que nós estejamos atravessando, passando, vivenciando, são situações para nós, é para nós, não é para o outro, não é para nós. E a gente acolha isso com muito amor. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos ilumine a nossa caminhada, Não é fácil. Ele não disse que era fácil, não. Ele só disse assim, ame o outro, Mas não é fácil. Mas que a gente encontre força suficiente para que a gente continue a caminhar, tá? Que Deus possa abençoar a cada um de nós, não só agora, mas por todo sempre. Então a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, nessa sintonia de muito amor, de muita amorosidade para cada um de nós, que possamos visualizar nas nossas costas essa mochila que carregamos invisivelmente, com aquelas pedras que nós vamos colocando no dia a dia, seja através da falta do perdão, da intolerância, da falta de paciência, do momento de arrogância, de prepotência, de egoísmo, que cada um de nós temos. São pedras que vão pesando e que vão carregando a nossa existência. Vamos visualizar nesse momento que nós vamos sentar. Vamos sentar em um lugar, seja um campo, seja no chão, na estrada, na rua, mas nós vamos sentar em um lugar onde nós conseguimos abrir essa mochila invisível e percebemos que ao nosso lado está Jesus de Nazaré. Ele, com seu olhar amoroso, o seu olhar compassivo, ele nos incentiva a olhar para dentro da mochila. E ele nos diz, eu estou aqui. Eu estou com você. Confie. Abra essa mochila. Se for possível, nesse momento, retire aquelas pedras que já não te fazem nenhum sentido. Se você conseguir, tire todas. Se não, não tem problemas. O importante é que você sabe que ela está aí nas suas costas e que Jesus te fortalece para que você possa abandoná-las, retirá-las. Você já viveu um tempo suficiente carregando essas pedras. Libere-as. E Jesus, Ele com seu olhar amoroso, Ele está compreendendo a nossa atitude. E Ele nos abraça num abraço amoroso, com muito cuidado e com muita fé. Esse abraço ilumina o nosso íntimo e fortalece todo o nosso ser.
Veja como você se sente sem esse peso e com esse abraço do Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, que possamos ir para a nossa semana com uma leveza, se não uma leveza, com um alívio. E se a gente não conseguiu, nós vamos com a certeza de que Tu estás conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade companheira. E que Jesus seja louvado, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.